Olá, Ariano! Olá, Ariana! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui no canal, fique muito à vontade. Se não é a sua primeira vez, gratidão por estar de volta. Bom, hoje eu vou fazer uma leitura para você, intuitiva, coletiva e atemporal. Assim que essa mensagem chegar para você, é o momento que a espiritualidade entende que é importante que você a escute. Lembrando que uma mensagem coletiva não vai ressoar com todo mundo, portanto, pega somente aquilo que ressoar com o seu momento, aí no seu coração. Combinados? Bom, eu já te convido a respirar fundo, trazer corpo, mente e espírito para o mesmo lugar, para aqui, para agora, para que essa conexão possa acontecer e, de fato, o seu inconsciente possa trazer a expansão da consciência para o consciente, né? Bora lá? Espiritualidade, o que a gente tem hoje para os arianos? Muito bem, ó, como mensagem positiva principal, a gente tem o 10 de paus. Bom, Ariano, um momento de fim de cansaços, né? Sabe aonde eu fico buscando informações, buscando respostas, às vezes querendo entender se eu de fato preciso encerrar esse ciclo, se eu não preciso encerrar, se eu estou indo na direção certa. A vida fala que tem algo novo. Tá? O 10 de paus, ele traz muito encerramento de um momento onde as dúvidas ficam para trás, onde os cansaços excessivos ficam para trás. Posso estar falando aqui com algumas pessoas que, por exemplo, durante o dia até tem alguma energia, e aí mas se sentem ainda um pouco cansados, e aí quando vai chegando, né, à noite, na hora de dormir, de descansar, se sentem muito eufóricos em algum momento, ou então se sentem muito... Posso estar falando aqui de alguma insônia, alguma coisa relacionada a uma energia excessiva no fim da noite, né? Que é um momento onde eu preciso descansar, mas eu me mantenho ainda em alerta por muito tempo, tá? E a vida fala, calma, calma porque esse momento acabou. É como se fosse uma reorganização da vida, uma reorganização das ações, para que você viva cada coisa no momento que precisa ser vivido. Então, por exemplo, se a noite é o momento que eu vou descansar, de fato, a partir de agora, é um momento onde você começa a descansar no período da noite e começa a viver mais energeticamente, com menos cansaço e menos pesos, digamos assim, durante o dia, tá? Se um probleminha, né, se um problema que seja, independente do tamanho, isso vai ser muito relacionado de acordo a cada um de vocês. Se eu tenho um problema durante o dia e ele me estressava e eu ia para dormir com esse problema na cabeça e ficava matutando isso, é uma coisa que eu entendo, por exemplo, esse problema não vai tirar a minha presença, não vai tirar o meu dia a dia, não vai tirar o meu sono, entende? Eu coloco a importância que aquele problema tem no momento que ele tem importância, né? Eu não fico carregando uma discussão por 2 semanas, eu não fico carregando uma pessoa ou um desentendimento, digamos assim, para momentos que não são para ser processados, entende? É como se, por exemplo, eu tenho um ex na minha vida, eu tenho um trabalho que não está tão mais alinhado assim, digamos, né, com a minha vida, com o meu momento, e aí eu fico pensando sempre o que eu tenho que fazer, o que eu vou fazer. Mais uma vez isso aconteceu lá no meu trabalho, mais uma vez eu estou lidando com essa situação, mais uma vez, por que isso? Por que esse ciclo não se repete? Por que isso não se acaba? Porque de fato eu não encontro um trabalho que me dá propósito? Porque de fato eu não encontro uma pessoa que me traz paz, sabe? Amigos, né, relacionamentos de um modo geral, mas principalmente com você mesmo. Por que eu não consigo encontrar paz em mim mesmo em alguns momentos, né? Se eu tô ali num momento de discussão, por que eu tô tão envolvido naquela situação? Por que eu tô tão dentro daquela situação em si, de um modo geral? E eu não estou observando mais, eu estou absorvendo muito, sabe, disso. Então é um momento aqui que a vida vai começar a te dar a oportunidade de observar mais as coisas, né? E aquele que se observa é aquele que de fato está pronto para viver um novo ciclo. Porque quando eu começo a observar a minha atitude, por que eu estou dando tanta energia para essa pessoa, por que eu estou dando tanta importância para essa situação, é o momento que eu começo, não, essa pessoa não tem tanta importância assim. Eu já entendi que eu consigo viver a minha vida sem essa situação, sem essa pessoa, sem isso que me desgasta emocionalmente. Posso estar falando aqui de um círculo familiar também, né? Mas é um momento
principal, assim, é onde eu começo a observar mais as coisas. E uma vez que eu começo a observar mais, eu trago presença, né? Então, por exemplo, eu tô lá à noite batendo cabeça, fui dormir e tô ali pensando, remoendo aquele monte de situação. É o momento que eu começo a observar. Olha, de fato, este é o momento para eu observar, para eu absorver toda essa energia? Não, não é o momento, né? E aí eu começo a colocar pontos finais. Eu começo a cortar alguns pensamentos. Olha, esse pensamento não é importante eu ter agora. E é onde eu começo a ter mais consciência das minhas próprias ações, tá? Um momento muito lindo para você começar a parar, a dar pausas, porque quando a gente vai observar as coisas, é o momento que a gente, de fato, precisa estar não envolvido com as coisas ao nosso redor, né? Se eu tenho um problema financeiro, se eu tenho um problema familiar, eu preciso colocar aquilo um pouco distante de mim para entender o que, de fato, por que que isso me incomoda tanto? O que que eu tenho feito repetidamente da mesma maneira que tem mantido esse tipo de situação na minha vida? E aí sim eu começo a encontrar respostas. Tá? É quando eu estou menos envolvido com a situação de um modo geral e mais observador de tudo. Né? E esse momento de observar é muito momento também muito importante para começar a meditar, muito um momento para a gente começar a entender sobre o duplo quântico, sobre coisas que nos aproximam de nós mesmos, mas que também nos diferenciam. O que é eu, o que é a minha essência, o que é a minha alma e o que é o meu ego falando o tempo inteiro. Sabe, eu quero estar ali comprando aquela confusão porque eu tenho que fazer parte daquela situação, eu tenho que ajudar aquela pessoa, ou calma, isso não é uma situação que eu preciso de fato comprar, é uma briga que eu não preciso comprar, entende? E aí eu começo a me distanciar, e aí é onde eu silencio o meu ego e começo a alimentar a minha alma, começo a alimentar aquilo que de fato é importante e é essencial, tá? Vamos ver aqui o que mais, arianos? Um momento muito positivo, Ariano, para você começar a se reconhecer também, né? Porque quando a gente coloca o nosso valor na mesa, a gente não tem medo de dizer não, a gente não tem medo de sair, né? De se retirar quando é preciso. E aqui, o que as cartas me trazem, né? A gente tem a carta do louco, a carta do enforcado, perdão, no fundo do deck, que me traz muito essa energia, eu entendendo de fato o que é importante para mim, né? O que eu tenho, qual é a briga que eu tenho que comprar, qual é o sentimento que eu de fato gostaria de sentir, né? Vamos ver aqui o que mais. Ó, perfeito. Um novo começo, o Ás de Ouros, a carta da torre, o enforcado mais uma vez, mas agora acompanhado da sacerdotisa. Sabe? É eu entendendo claramente o que a minha intuição precisa, né, neste momento. Aonde eu devo focar a minha energia? Qual é o entendimento? Quais são as lições que eu já aprendi em relacionamentos anteriores, em situações anteriores? O que eu já aprendi? Por exemplo, eu queria muito mudar uma pessoa, né? Eu queria muito mudar, queria muito, não talvez não mudar em si, mas queria muito que aquela pessoa mudasse, ou queria muito que aquele ambiente profissional respeitasse mais o meu posicionamento. E aí eu começo a entender que eu não consigo mudar aquilo. Eu não consigo mudar o que está do lado de fora. Entende, Ariano? E aí é o momento que eu começo a me interiorizar para que eu mude a mim mesmo. E aí eu me alinho com uma frequência diferente que me abrem outras oportunidades. Mas essas outras oportunidades, elas só são abertas a partir do momento que eu tenho espaço para isso. E por isso a importância da torre com o enforcado aqui, né? Que é onde eu rompo todos os ciclos, onde eu rompo todos os relacionamentos, onde eu rompo tudo aquilo que me prende energeticamente ainda, tá? Vamos lá, para quem não tem o hábito de meditar, para se afastar um pouco de tudo e de todos, para começar a observar-se mais a si mesmo, primeiro, oração, né? Oração é uma coisa que desde pequeno a gente aprende, né? A importância da oração, por o quanto a gente pode mudar a nossa vida através da oração. Mas o que a oração em si faz? Né? Por que eu estou trazendo oração? Porque a carta da sacerdotisa aqui, ela me traz muito uma energia de que eu preciso voltar a mim mesmo, né? Eu preciso começar a me apegar e focar a minha energia em situações que de fato vão me trazer retorno, sabe? E este momento, a oração é um momento onde eu começo a deixar ir. Eu paro de colocar minha energia no problema e coloco a minha energia na solução.
entende? E não necessariamente só a oração. Eu trouxe a oração porque a oração também é uma forma de meditação, né? É uma forma de encontrar presença. Mas a gente pode trazer isso de diferentes maneiras. Por exemplo, eu começo a dedicar um pouco mais de tempo a mim mesmo, vou fazer uma caminhada, vou me conectar mais com a natureza, a vida que pede um pouco mais de presença. Tá? E todas essas ações que te deem presença, que vão te trazer de volta a si mesmo, vão ser muito importantes para você de fato entender que não vale a pena colocar a sua energia em situações que não podem ser mudadas por você, digamos assim, né? Por exemplo, eu queria muito que aquela pessoa fosse assim, mas aquela pessoa nunca muda, e aí eu tento, dou o meu melhor, canso, já estou cansado já dessa situação, e aí eu começo a entender que se aquela pessoa não quer mudar, ela está me dando a resposta de que ela não quer estar na frequência que eu quero estar, entende? E quando ela começa a dizer que ela não quer mudar, ela começa a entender, ela começa a dizer também que ela não quer estar comigo. E aí eu começo a entender que se aquela pessoa não quer mudar é porque ela não quer se alinhar na frequência que eu estou ou que eu na pessoa que eu estou me tornando, ou na pessoa que eu já vibro há muito tempo, sabe? E aí eu paro de lutar e continuo caminhando comigo mesmo no meu próprio processo e me conectando com outras pessoas, porque aí eu tenho espaço, né? Agora, se eu fico ali insistindo muito naquilo que não quer mudar, é meio que eu continuo alimentando aquilo, entende? Uma questão aqui é o apego, tá? Não se deixe apegar por situações que já não podem te fortalecer mais, né? Eu acho que um dos grandes bloqueios energéticos, digamos assim, que fazem com que a gente se mantenha no mesmo lugar, na mesma vibração, é o nosso apego àquilo que a gente já foi, às versões que a gente já vivenciou, a trabalhos que já não ressoam mais com a gente, mas que é a única fonte que eu tenho, né, de colocar comida na mesa. Então, assim, eu ainda insisto muito naquilo. E aí aqui a vida pede, começa a experienciar um pouco mais aquilo que você gostaria de já estar vivendo, né? Se eu tô, por exemplo, se eu quero muito uma nova oportunidade profissional, o que eu gostaria de estar vivendo na minha vida profissional? Eu preciso focar a minha energia, por exemplo, eu sinto que eu tenho uma grande habilidade para ser eu trabalho hoje na área administrativa, mas eu tenho uma grande habilidade para uma área mais criativa, às vezes para cozinha, às vezes para uma área de arte mesmo, uma área mais artística, sabe, lidando com pessoas, né? Uma pessoa que ela se conhece, que ela se observa, ela também ajuda outras pessoas a se observarem mais. Então, às vezes eu posso estar falando aqui com terapeutas, posso estar falando aqui com pessoas mais alinhadas a uma vida espiritual, digamos assim, né? Uma área onde você vai demonstrar um pouco mais de toda essa bagagem que você adquiriu durante o tempo. Então, começa a fazer isso nas pequenas coisas. Por exemplo, ao invés de eu ficar insistindo numa coisa, numa pessoa, num trabalho, numa situação em geral que seja, que não me dá o retorno, por exemplo, eu vou ligar para um amigo e vou me oferecer como escuta, sabe? É uma forma de eu mostrar para a vida que eu estou disponível a lidar com pessoas, digamos assim, ou então eu vou começar, sei lá, a me inscrever numa aula de pintura, numa aula de violão, uma aula que vai despertar a minha energia criativa mais uma vez, sabe? E aí eu começo a desviar a minha energia, a conduzir a minha energia em um outro caminho mais alinhado com aquilo que eu gostaria de já estar vivendo, tá? Existem muitas oportunidades aqui, oportunidades que você principalmente, a carta do enforcado duas vezes, né? São oportunidades que você não consegue visualizar, mas oportunidades que já estão intrínsecas dentro da sua energia. Então, por exemplo, às vezes eu preciso me posicionar mais e colocar a minha luz, né? Mesmo que eu não esteja no meu melhor momento, mesmo que as pessoas não estejam ali me favorecendo o tempo inteiro, eu preciso favorecer a mim mesmo. Eu preciso posicionar a mim mesmo e colocar a minha energia de uma certa forma, de uma forma autêntica, sabe? De um ego mais estruturado, digamos assim, né? Porque é um conhecimento que você já tem, Ariana. É um conhecimento que não depende, por exemplo, eu não preciso fazer um curso, eu não preciso fazer alguma especialização para conseguir um trabalho melhor. Não, aquilo que é alinhado ao seu propósito já está dentro de você. Só que é preciso você começar a conduzir a sua energia em direção a isso, mas nas pequenas coisas, tá? Porque as pequenas coisas é onde a gente acaba estruturando a nossa verdade nisso, né? Não adianta eu querer dar um passo muito grande, porque um passo muito grande ele demanda um tempo muito grande, ele demanda
às vezes, muita energia que eu não tenho neste momento, né? Eu ainda tenho energia a ser dedicada ao meu trabalho do momento atual, tenho energia a ser dedicada ao meu relacionamento atual, e aí eu acabo não tendo essa energia toda para dar esse passo muito grande. Mas é o momento que eu começo a dar passos pequenos e vejo o resultado a partir desses pequenos passos, eu começo a celebrar essas pequenas conquistas, quando eu olho para trás, eu já entendo que eu já caminhei alguma coisa, entende? E aí eu já é mais fácil para continuar caminhando, sabe? É aquela engrenagem que eu vou um passo por vez e quando eu vejo eu já subi 30 degraus de uma escada, tá? Vamos ver aqui o que mais? Mais uma, por favor. Muito bem. Ó, isso é muito positivo. A gente tem a sacerdotisa com o imperador. Isso me traz muito um momento onde eu preciso acreditar mais em mim mesmo. Eu preciso me posicionar mais na vida. Eu preciso entender de fato, por exemplo, qual foi a última vez que eu parei e fiz um planejamento dos passos que eu preciso dar. Porque não adianta eu falar, eu não gosto mais desse trabalho, mas se eu não sei exatamente o que eu preciso fazer na sequência, né, eu acabo me prendendo ali, porque o desconhecido ele nos amedronta em muitos momentos. Então eu preciso começar a abrir algumas brechas, por isso a carta da torre. Né? Em muitos momentos, quando eu não abro essas brechas, a vida me dá situações onde esse ciclo se interrompe, né, de uma forma mais brusca, de uma forma mais direta, digamos assim. E isso pode gerar algum impacto para mim, né? Mas a vida está te dizendo o seguinte: acredita que você já pode começar a dar o passo que precisa ser dado, tá? Tem autenticidade, tem coragem, ainda tem força, né? A carta do 9 de paus aqui me diz que você ainda tem alguma força, você tem a resiliência, a persistência que é necessária para continuar caminhando, né? E eu estou falando aqui com pessoas muito corajosas, pessoas que já vivenciaram coisas, por exemplo, às vezes você já trocou de trabalho 3, 4 vezes ou até mais, né, na vida. E aí agora, na hora de fazer algo que é importante para você, você tem essa insegurança. Mas se fosse para outro, né, se fosse para um chefe, se fosse para uma pessoa que seja, você já teria tomado a decisão. Ainda não tomou porque é por você. Né? E muitas vezes a gente acha que isso vai nos... Quando a gente precisa tomar alguma decisão por nós, muitas vezes sozinhos, a gente acaba se paralisando, tá? E aí essa paralisação, ela gera conflitos internos, né? É como se faltasse aqui um pouquinho só de autorresponsabilidade e entender que você sabe, né? Não adianta ficar falando aqui que você tem responsabilidade, que você tem coragem, que você tem determinação, porque você sabe que você tem isso, né? As cartas me mostram aqui que você mesmo de cabeça para baixo reconhece a sua luz. Só que é hora de dar um passo a mais, entende? Um passo a mais de coragem. E aí agora, neste momento, você pode estar me perguntando, Bruno, mas que passo é esse se eu não conheço? É por isso a importância da que a gente estava falando lá no começo, né? De você voltar a si mesmo, de você meditar, orar, se conectar com a natureza, estar mais presente, absorver menos coisas ao seu redor e observar mais. A grande mensagem dessa leitura é: comece a observar mais as coisas sem absorver. Entende? Comece a olhar para aquela situação e observar o que essa pessoa está querendo me dizer com a ação que ela está fazendo. Não com as palavras, mas com a ação. Porque aqui eu posso estar falando, por exemplo, eu estou num relacionamento, essa pessoa fala que me ama, mas não faz nada. Entende? Para conduzir o relacionamento de uma forma mais amorosa, por exemplo. Então, que amor é esse? Entende? E aí, quando eu começo a observar mais a ação, né? Porque amor, em relação ao relacionamento, por exemplo, o amor, quando ele é falado, ele não é suficiente. Mas o amor à ação, sim. Porque é demonstração. É quando eu consigo me sentir parte daquilo, né, que está sendo proposto, digamos assim. Tá? Então a vida pede aqui, encontre uma maneira que para você é uma forma de estar mais presente, mais conectado com a sua criatividade, que vai te dar mais autenticidade para dar um pequeno passo. Entende? E às vezes esse pequeno passo vai ser chamar essa pessoa para conversar, chamar o seu chefe lá e falar, olha, essas coisas não estão mais
da forma como eu gostaria. Entende? Porque não adianta eu também reclamar, estar cansado e continuar aceitando tudo aquilo que me é imposto. Né? As pessoas, muitas vezes, elas acreditam que a gente está bem porque a gente não se posiciona, entende? E você tem energia aqui para se posicionar. Em alguns momentos, sim, a gente está tão desgastado que a gente precisa se retirar. Né? Não é o momento de uma conversa, não é o momento de tentar reavaliar alguma coisa, não é o momento de uma última chamada ali, né, para tentar organizar essa situação. Tem momentos que não. Tem momentos que a gente precisa retirar e encontrar um lugar seguro para a gente se fortalecer novamente de nós mesmos, né, de autenticidade, de um ego mais estruturado, que vai nos direcionar a algo mais alinhado com os nossos próximos passos. Mas aqui eu ainda vejo que é hora de uma conversa, tá? Talvez se não seja uma hora de uma conversa para você, é hora de você analisar se é ou não é a hora de uma conversa. Porque eu sinto, com o 9 de paus, né, a gente tem o 10 de paus, que é o fim excessivo, né, é o fim onde de fato precisa ser rompido, mas aqui eu tenho acreditar com o 9 de paus, que me traz sabe, uma última chamada, uma última conversa, uma última coisa, é como se você ainda tivesse alguma energia ali, sabe? E essa última conversa pode te trazer um posicionamento onde as pessoas vão começar a te enxergar de uma forma maior, sabe? Me vem muito aqui agora, teve um episódio do MasterChef que uma das pessoas que estavam ali competindo, né? Não sei se vocês já viram isso, mas uma das pessoas que estavam competindo, ela foi eliminada do programa e ela pede: eu poderia falar alguma coisa? E aí as pessoas, né, os jurados lá, os chefes que estavam julgando, falaram não. Uma das chefes falou, não, eu acho que você não tem que falar mais nada. E aí ela foi e seguiu o caminho dela. Mas aí uma outra pessoa, um outro chefe falou, não, eu acho que a gente está errado, eu acho que a gente deveria dar uma oportunidade, pelo menos, dela falar alguma coisa. E aí eles foram chamar a pessoa de novo, e aí ela se posicionou. Olha, eu acho que eu de fato não tenho toda a experiência, toda a maturidade, mas eu estou aqui para adquirir toda essa maturidade. Eu acho que essa é a oportunidade que eu tenho para adquirir toda essa maturidade, entende? E aí eles deram uma oportunidade para ela, novamente, e ela ganhou a competição. Né? Ela foi a grande campeã daquela temporada. Então, assim, às vezes, é aquela conversa que precisa ser dada. Sabe, para você mostrar também a sua vulnerabilidade, mostrar que não tá, por exemplo, olha, eu não tenho todo o entendimento sobre o que é viver um bom relacionamento, porque eu não tive esse ensinamento na minha infância, né, através da minha família, através dos meus pais, através do que quer que seja. Mas eu gostaria de que as coisas fossem diferentes, eu gostaria de me sentir visto, de me sentir amado, de me sentir parte de alguma coisa, sabe? E aí aqui fala que você tem todo esse, até o jeitinho, né, de conversar a carta da sacerdotisa junto com o imperador, porque o imperador ele traz um posicionamento mais autêntico, mas junto com a sacerdotisa me traz algo mais sensível também, sabe? Algo poderoso, extremamente poderoso que você tem, que é o seu jeitinho, a sua particularidade de chegar e conversar, sabe? Para que às vezes você consiga subir de nível e sair campeão, ou então de fato finalmente entender que essa situação não vai mudar, que esse posicionamento, né, você já mostrou a sua insatisfação outras vezes e que as coisas não vão mudar. Então aí sim, é hora de entender o ponto final que precisa ser colocado para que a vida te dê uma nova oportunidade, tá? Vamos pegar aqui o que mais para vocês, arianos. Mentaliza aí, Ariana, uma pergunta. Mas uma pergunta muito objetiva. Por exemplo, eu devo comer polenta no almoço hoje? Sabe, uma pergunta assim, bem objetiva, onde a resposta é sim ou não. E vamos ver o que a carta vai dizer? Respira fundo, mentaliza a sua pergunta. Se conecta, entenda, sinta, né? Não entenda, porque entenda vem do pensamento, mas sinta com a emoção, com o coração, a presença do seu mentor espiritual te dando o direcionamento adequado para este momento da sua vida, da sua história. Vamos ver. Olha isso, a Lua. A Lua, ela vem dizer que muitas coisas, elas estão ali como transição. Né? Muitas pessoas, muitas relações, elas são pontes entre um mundo e outro. Elas são um momento de maturidade, de maturação de nós mesmos, para que de fato a gente consiga atravessar
um processo muitas vezes escuro, muitas vezes incerto, porque a lua traz isso, né, o que está oculto, não é tudo aquilo que a gente consegue ver, mas é um momento que a gente precisa se apegar à nossa intuição, né? E mais uma vez se conecta com o que a gente estava falando de um momento de você com você mesmo. Porque como que eu vou escutar a minha intuição se eu estou ali muito envolvido emocionalmente nas situações externas? Entende? E isso de observar mais e absorver menos me dá mais clareza de observar, né? De entender, olha, isso não é tão assim alinhado, foi muito bom, né, enquanto durou, me amadureceu, me ajudou a entender que eu mereço mais, a vivenciar coisas novas, tá? E aqui fala que dependendo da sua resposta, né, é muito mais provável que seja um não do que um sim, tá? Às vezes eu posso estar muito apegado ali a uma ilusão emocional, posso estar muito, é uma questão muito de apego, né? Um apego que me traz não aquilo de fato que eu mereço vivenciar, mas aquilo que eu acho que é importante para mim, entende? É muito de acreditar mesmo em si mesmo, tá? É um momento onde as coisas que não estavam tão claras assim, alguns desentendimentos começam a ficar mais claros para você a partir de agora, tá? Vamos pegar aqui uma mensagem final, Ariano. Mas dependendo da sua pergunta, né, uma pergunta bem objetiva, é mais tendencioso que a resposta seja não, tá? Vamos ver. Olha isso, 1. Tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Primeiro que 1 é um número mestre, é um número da presença dos nossos seres angelicais, espirituais ao nosso redor, sabe? Trazendo um novo capítulo, né? Aqui eu posso estar falando claramente, principalmente de um novo capítulo na sua área profissional, tá? Mas a torre, com acreditar na área de relacionamento, também me gera a destruição de algo, o encerramento de algo para que eu viva algo novo. Pode ser familiar, pode ser entre os meus amigos, um novo ciclo de amigos representando. Vamos entender o que a mensagem final traz para você, Ariano. Ó, preste atenção à oportunidade que pode mudar tudo. Você está completando algo importante. Essa sensação de estar em um nível superior não é incrível? Vamos lá, vamos entender isso aqui um pouquinho melhor. Essa sensação de estar em um nível superior é quando as coisas que estão ao meu redor já não ressoam mais comigo. Nem sempre vai ser tão incrível assim, porque quando eu estou muito apegado, eu ainda gero dor, né? O apego ele gera dor, ele gera frustração, gera sofrimento. Mas nada mais é do que quando eu desapego daquilo que eu já entendo que não ressoa mais na minha energia, que não está ali na mesma frequência, é onde eu entendo que eu já caminhei um pouco a mais, eu já expandi a minha consciência um pouco a mais, entende? Então a carta aqui ela traz muito isso, um novo capítulo para você entender que você já não está vibrando mais na mesma energia das coisas que estão neste momento ainda no seu redor. Então é preciso você começar a entender isso, né? Entender que você expandiu, você elevou de certa forma. Tá? Está na hora de fechar o capítulo do passado. Uma nova aventura está prestes a começar. Uma nova aventura está prestes a começar. Ariano, que lindo. Que lindo. Desapega, Ariano. Desapega. Se você sente que não tem todas as forças para fazer, usa a oração ao seu favor. A oração vai aproximar todos os seus mentores espirituais, a presença de Deus, né, da nossa espiritualidade maior, do nosso eu superior, para nos ajudar a desapegar da matéria, do que é material, né? E entender que somos seres temporários vivendo uma experiência temporária e a gente não deve se apegar tanto à nossa família, se apegar tanto à nossa profissão, se apegar tanto a bens materiais, porque essa é a única maneira que a gente tem de conseguir evoluir espiritualmente. Tá? Não que não seja importante, é extremamente importante, mas quando existe apego excessivo, isso gera sofrimento, e não é o que as cartas querem para este momento, para a sua vida. Tá? É o momento de deixar ir, é o momento de fluir com o todo. Combinados, arianos? Essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Gratidão infinita por estar comigo mais uma vez. Já te convido a se inscrever no canal, a curtir, a comentar, a compartilhar. Deixa aqui o seu comentário para mim, se ressoou com o seu momento, se não ressoou. Se você não quer deixar um comentário, deixa um emoji que seja, né, trazendo uma energia de troca, digamos assim, para que esse vídeo possa ser entregue para mais e mais e mais pessoas. Gratidão, 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 gratidão. A gente se encontra numa próxima leitura. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.